Que o Espírito Santo de Deus também abra a nossa mente e o meditar, para que o nosso meditar na palavra do Senhor seja agradável na sua presença. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho há pouco lido, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Eu quero dar um destaque especial a dois versículos. Versículo 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Também quero destacar o versículo 41: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações. Amém. Tema de hoje: a última separação. E quando nós ouvimos a palavra separação, essa é uma palavra carregada de sentimentos negativos, porque normalmente é uma palavra associada a experiências negativas que desencadeiam uma série de lembranças traumáticas e danosas, até mesmo quando é uma separação por uma boa causa. Essa também gera muito sofrimento. Por exemplo, quando os filhos despedem-se dos pais porque vão estudar numa escola distante da sua casa de origem. Então nesse momento acontece uma separação, claro, por um motivo bom, mas em si o fato da separação sempre é algo triste. Por quê? Porque a palavra separação, ela significa um afastamento ou uma quebra de uma união íntima. Claro que nós poderíamos dizer assim, que há vários agentes geradores de separação. Por exemplo, a morte. Você quer ver um gerador de separação, um agente gerador de separação pior do que a morte? É difícil. Mas a morte também é um agente gerador de separação. Mas não só. Temos também divórcio. Como o divórcio, a separação de casais, traz consequências aos filhos, netos e assim por diante. E vocês sabem muito bem como isto é danoso. Outro agente gerador de separação diz respeito aos desentendimentos, quando as pessoas não conseguem se entender mais. Eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que envolve a questão da separação. As pessoas perdem a habilidade de comunicar-se e, como consequência, as pessoas elas vão se separando, vão se isolando, vão ficando cada vez mais distantes umas das outras. Então, a questão do desentendimento é um agente gerador de separação extremamente perigoso. Poderíamos citar também outro agente de separação, a demissão de um emprego, por exemplo. De repente ali, durante anos, você teve este ou aquele como seu companheiro, seu colega de trabalho, e aí ele ou você mesmo são demitidos e, consequentemente, então, há uma separação. Formatura, né? Nós estamos agora vivendo a época de formaturas. E depois da formatura, por exemplo, de vocês, com quantos colegas daqueles com os quais vocês se formaram, vocês têm hoje algum tipo de contato? A minha turma, quando se formou de pastores, né, nós éramos em 9. Nós estamos em 4 no ministério, e dentre esses 4 também, entre nós praticamente comunicação, digamos assim, estabelecer algum tipo de laço, não porque nós temos alguma coisa um contra o outro, não, acabou.
não tem mais tanto como era, evidentemente, na época em que você, todo dia, dentro da mesma sala de aula, você convivia com aqueles colegas, você repartia com eles a sua vida e eles com você, e aí você se formou, praticamente acaba. E você diz, quando você está com a sua turma, não, com os outros acontece, com a nossa turma não vai acontecer, mas acontece também. Até mesmo na época de confirmação, depois que confirmam os jovens, como eles também se separam, a turma se separa, pouco se vê, mal às vezes num culto. Então nós temos aqui vários agentes geradores de separação, mas independentemente de qualquer coisa, a separação, ela é sempre uma experiência assim, digamos, que traz e desperta e desenvolve uma sensação de perda, de dor, de tristeza, de saudade e assim por diante. E aí, claro, alguém disse uma vez, eu não gostaria que existisse separação, né? Claro que ninguém aqui gostaria que ela acontecesse, ou elas acontecessem em nossas vidas. Então, se você se sente assim, se você se sente incomodado com essa questão da separação, o texto da manhã de hoje, do evangelho desta manhã, ele vem a calhar, pois ele fala a respeito de separação. O texto hoje, o foco que ele coloca aqui é separação. E uma separação não menos dolorosa. Talvez a mais dolorosa de todas. Mas também, como o próprio texto nos coloca, será a última, será a derradeira, será a última separação. E claro, aí tem, nesse fato de ser a última, um lado consolador. Bom, esse relato, ele tem como pano de fundo a prática na Palestina de ovelhas e cabras pastarem juntas durante o dia, mas quando elas são guardadas, elas vão para currais separados. Normalmente o pastor vai fazer esse trabalho, o pastor de ovelhas. As ovelhas eram consideradas de maior estima do que as cabras. Observem como Jesus usou a figura, por exemplo, da ovelha perdida para ilustrar os seus ensinamentos. O texto que vocês conhecem também descreve aquela ovelhinha que se perdeu das suas 99 companheirinhas, e aí então o dono ou o pastor foi contá-las e faltava uma, e ele saiu à procura daquela ovelha e deixou as outras 99 até encontrá-la. Quanto cuidado, quanto carinho. Agora, se você tem algum texto falando do mesmo cuidado com as cabras, ou como diz o nosso texto aqui, né? Diz no versículo 41, ali fala das pessoas malditas, os cabritos. Você não ouve, você não vê, você não lê nenhum cuidado assim, nenhum texto que reflita esse cuidado igual ao cuidado dispensado às ovelhas. Interessante. Pelo contrário, aqui as cabras, os cabritos, são mencionados no Evangelho, representando as pessoas que serão consideradas malditas no dia do juízo final. E a grande questão é, mas por que os cabritos são chamados de malditos? Entendendo isso, compreenderemos o porquê que eles estão à esquerda do Filho do Homem no dia do julgamento. E para tanto, eu gostaria que vocês olhassem carinhosamente para esse texto que eu coloco diante dos olhos de vocês. É um texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Esse texto, ele nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a questão é a seguinte: se Jesus é o amaldiçoado, se Jesus é o maldito, condenado, por que ainda haverá malditos quando ele voltar? Sabemos que ninguém precisará estar entre os malditos, porque Jesus veio justamente para tirar esta maldição de sobre os ombros das pessoas. Elas não precisam ser mais malditas, ele se fez maldito, ele foi amaldiçoado, ele foi condenado em nosso lugar. Então, se é assim, por que ainda teremos pessoas malditas na última separação? E eu gostaria ainda de lembrar que desde a queda em pecado, as pessoas estão justamente debaixo da maldição de Deus, porque se separaram dele. Então essa questão da separação já acontece ali, os resultados, as consequências sofríveis da mesma se manifestam ou se originam ali de Gênesis, descrito ali, quando fala da separação entre o ser humano e Deus e as consequências que vieram logo a seguir. E aí então, diz o texto de Gênesis 3,17: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a terra e tudo que nela se contém estava debaixo da maldição de Deus. E esta maldição só pode ser removida através da obra do maldito, que é Jesus. Ou seja, através da obra de Cristo, a obra redentora de Jesus. Então aquelas pessoas que confiam nessa obra para a sua salvação eterna, estarão entre os justos, estarão entre os benditos. Mas, por sua vez, aqueles e aquelas que rejeitam o Cristo de Deus, aqueles que não creem nele como o maldito, como aquele que foi amaldiçoado, morrendo em nosso lugar, e assim tirando de sobre a raça humana esta maldição, aqueles que não creem nele permanecem debaixo desta maldição. Porque o que nos tira desta maldição é a fé no maldito, é a fé no Cristo que morreu para nos salvar. Por isso, meus irmãos, uma questão assim que a gente até se pergunta nessa hora, e vale a pena essa reflexão, é a seguinte: será que Deus se alegra ou se alegrará quando Ele ver malditos e benditos em lados opostos? Será que é isso que ele pretendia? E aí, meus irmãos, eu peço para vocês prestarem atenção no versículo 41. Vejam o que está escrito lá, principalmente o finalzinho dele. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Vejam lá o que está no final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Interessante. Originalmente, nenhuma pessoa deveria ir para o inferno. Chama a atenção de que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E o que Deus preparou de antemão para o ser humano? É o que está escrito também lá um pouquinho mais acima, no versículo destacado, versículo 34, quando Deus fala a respeito dos benditos. Diz ali: entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo.
Então, o que realmente Deus, qual era a intenção de Deus? O que Deus preparou para o ser humano? O reino. E o inferno originalmente era para quem? Claro, em virtude da queda dos anjos, o inferno era para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então, meus irmãos, o que a gente vai observando aqui é que realmente esse texto traz informações muito importantes, porque ele fala justamente a respeito do que realmente Deus quer para nós. Originalmente a ideia de Deus era que não houvesse malditos, mas apenas benditos que tomam posse do seu reino. E este reino, o que é? Esse reino é uma existência marcada pela harmonia, pela união perfeita entre a criatura e o Criador, e entre as criaturas entre si, tendo como consequências naturais a convivência em justiça, paz, amor, ou seja, uma perfeita harmonia. Do que o nosso texto do Antigo Testamento, não esse, mas o que a gente leu hoje aqui, o que nós lemos nesse texto de hoje? Da harmonia que vai reinar no novo céu e nova terra. E essa é a harmonia que Deus preparou, era a intenção de Deus para a nossa convivência. Mas a despeito da vontade original de Deus, há benditos e malditos que estarão em lados opostos. E por quê? Porque os malditos, em consequência da natureza do coração, rejeitaram o Cristo de Deus. E aí o texto vai descrever como é que fizeram isso. Por que os malditos estão nessa e permanecem nessa condição? Sendo que o Salvador Jesus tornou-se maldito no lugar deles. Por quê? E o texto vai descrever como é que eles fizeram isso, como é que rejeitaram o Cristo de Deus. E o texto diz assim: não socorrendo os mensageiros da palavra, não lhes dando ouvidos à mensagem pregada por eles. É interessante isso, porque esse texto aqui, na verdade, ele não está falando tanto da questão do cuidado com as pessoas que passam fome, que passam por privações e tudo mais. Na verdade, o foco desse texto está mais voltado para os servos de Deus, pregadores da palavra de Deus, que seriam ou são aceitos como tais ou rejeitados como tais. E quando Jesus enviou os seus discípulos como mensageiros, o que ele fez? Ele lhes avisou. Ele lhes avisou que seria uma experiência difícil. Ele lhes avisou que os discípulos seriam perseguidos, presos, ficariam adoentados, passariam fome, privações, seriam privados de vestimentas, de um lugar para hospedar-se. Mas também Jesus advertiu que quem deixasse de assistir os seus mensageiros o faria contra o próprio Cristo. Então, tudo que se faz de bom ou de ruim aos mensageiros de Jesus é feito contra o próprio Jesus. Tanto é que lá em Mateus, capítulo 10, versículo 40, nós lemos o quê? Vamos ler juntos? Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante, vamos seguindo aqui a sequência. E quem der um copo de água fria a um destes pequeninos, por serem meus discípulos, de modo algum perderá o seu galardão. Olha que interessante, Jesus chega a chamar os seus discípulos de pequeninos. Então, quem são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que são completamente dependentes, em primeiro lugar, do favor de Deus, mas que também se reflete no favor das pessoas em relação aos cuidados que elas devem ter junto aos mensageiros de Deus. E um outro detalhe que eu também coloco ali para vocês observar, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 16. Vamos ler juntos?
Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, esta é a forma como as pessoas permaneceram malditas, ou permanecerão malditas no dia da grande separação entre os benditos e os malditos. Porque o evangelho de hoje nos chama a atenção que quem rejeita os enviados de Deus, rejeita o próprio Cristo. E quem rejeita o próprio Cristo, rejeita aquele que o enviou. Ou seja, rejeita-se a Deus. Dessa forma, o evangelho de hoje mostra, inclusive esse é o título que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, também nos versículos que estão aqui diante de nós, que os benditos também recebem um título de justos. Interessante esse texto aqui. Eles são chamados aqui de justos, ou seja, dessa forma, as pessoas que estão entre os justos, entre os benditos, talvez não tenham visto ou não terão visto Jesus pessoalmente, mas ouviram os seus mensageiros e a palavra por eles proferida e os assistiram em suas necessidades. Ou seja, receberam os profetas no caráter de profetas, receberam os enviados de Deus como enviados de Deus, e assim então saíram da condição de malditos para a condição de benditos. E aí fiquei pensando, à luz de tudo isso, que esse texto assim, ele é rico em detalhes, ele faz a gente pensar, e à luz de tudo isso que nós ouvimos, é de se prever que a última separação, a separação derradeira, será a mais dolorosa de todas. Por quê? Porque filhos e pais, marido e mulher, primos e primas, pais e filhos, amigos e amigas, poderão estar em lados opostos no dia do grande julgamento. E a grande questão que se coloca agora é o quanto esta realidade mexe com você. Evidentemente que na sequência seremos consolados e tudo mais, mas naquele momento de separação, quando nós então observarmos, testemunharmos que pessoas próximas a nós, pessoas queridas, não estarão todas entre os benditos. De repente uma mãe, um pai, um irmão nosso, um filho, uma filha nossa, o marido, a esposa, o vizinho tão estimado, colega de serviço, de trabalho, tão querido por nós, de repente você vai estender a tua mão para ele na tentativa de dizer venha comigo, ele não vai com você, não estará com você, porque ele estará no outro lado, no lado oposto, no lado dos malditos. O que fazer? Meus irmãos, isso mexe com a gente, porque nesse dia, nem todos estarão no mesmo lado. E aí, antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar que se estivermos entre os benditos, entre os justos, é tão somente por graça divina, pela mesma graça que Deus usou quando nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz no dia do batismo. Essa mesma graça que nos manteve nesse estado de benditos, é a graça de Deus que, por ela, que nós vamos estar entre os benditos. Mas as nossas atitudes, porém, podem confirmar ou nos excluir desta condição. Por exemplo, se a palavra de Deus
perde o seu encanto para nós, se nós não temos mais o desejo de ouvi-la, meditar nela, refletir sobre o seu conteúdo para a nossa vida, se a palavra de Deus perde o seu encanto para nós, ou se os sacramentos não recebem o devido valor, o que vai acontecendo? Gradativamente, eles vão perdendo prioridade em nossa vida. E aí, então, se nós não nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, ou seja, vai somando, né? De repente, um desleixo em relação à palavra, aos sacramentos, isso vai se refletindo na nossa vida, a gente não tem mais, não se arrepende mais dos nossos pecados, a gente às vezes não observa, mas gradativamente, nós vamos tirando o nosso pezinho ali da fila dos benditos e vamos nos aproximando para o lado dos malditos. E aí então, às vezes até nós gostamos de brincar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou seja, um pezinho no reino, um pezinho fora do reino. Às vezes até queremos experimentar um pouco o que os malditos, aqueles que não têm comunhão com Deus, desfrutam. Vamos experimentar um pouquinho, curiosidade. E aí, meus irmãos, pode não dar mais tempo para retomarmos o nosso lugar, retornar-nos ao lugar, ao lado anterior em que nós estávamos, nos encontrávamos, no lado dos benditos. E aí, no final dessa nossa reflexão, fica a pergunta: em qual grupo você acha que se encontra, que você está? Vamos imaginar Jesus voltando hoje, último domingo do ano da igreja, Jesus voltando, a trombeta soando, os anjos, aquelas milhões e milhões, milhares e milhares, os anjos chegando para fazer a separação, a última, mas ainda uma separação. Você tem convicção de qual lado você vai ficar? Entre os benditos, malditos, entre as ovelhas, ou quem sabe entre os cabritos, entre os justos, ou quem sabe entre os injustos? E às vezes pode não dar mais tempo. Quem sabe a turma do lado de lá vão ficar gritando para o lado de cá: me ajude aqui, socorro, clame a Jesus para tirar nós daqui, queremos ir com vocês. Meus irmãos, acabou o tempo da graça, não tem mais volta. Então, qual é o melhor dia para a gente tomar, digamos assim, uma decisão definitiva sobre qual dos lados nós vamos ficar? O melhor dia é hoje. Qual é a melhor hora? O melhor momento é agora. Então, meus irmãos, apeguemo-nos a Cristo. Ouçamos o que Ele nos tem a dizer através dos seus enviados. Porque o que eles dizem podem libertar vocês das chamas do inferno. Podem tirar vocês do lado dos malditos e colocá-los entre os benditos e ali permanecer. Então que todos que estão aqui hoje, que todos que estão aqui possam ouvir no dia da volta de Jesus a seguinte palavra: vinde, vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo, por graça. Que Deus nos mantenha neste lado, no lado das ovelhas, dos justos e dos benditos. Que esta seja a palavra que ouviremos do nosso Salvador quando Ele voltar. Para isso estamos aqui nos preparando para esse grande dia. Quem sabe seja até hoje. Se não for, nós vamos nos preparar cada vez melhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.